Vamos ouvir a Sinara aqui falar alguma coisa também. Bom, eu fui sem pensar em nada, sem imaginar o que podia acontecer. E é realmente surpreendente. E eu estou também renovada. E quem não foi, precisa ir, porque coisas incríveis acontecem naquele lugar. Qual o conselho que você dá aqui, para quem não foi ainda aqui nessa noite? Qual o conselho que você dá? Precisa ir muito rápido, porque Deus tem um chamado para todos nós e Ele está precisando de pescadores de almas. E a gente tem muita gente para socorrer ainda. Então vamos lá para a gente poder ser renovado e acreditar. Porque tinha coisas que eu não entendia, que eu entendi lá, sabe? Tinha muitas coisas que eu tinha dúvida e que me foram reveladas lá. Então você precisa chegar lá para você saber o que acontece com você e com Deus quando você está lá. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos ouvir o Rodrigo aqui, o que o Rodrigo tem a falar. Saúdo os irmãos com uma boa noite, em primeiro lugar, né? E quero dizer que quando uma pessoa me disse sobre o encontro de impacto, não hesitei, falei, é lá que eu vou estar. Porque eu estava precisando muito dessa unção que eu recebi aqui dentro. E eu quero dizer que Deus não resgatou só a minha vida, não. Ele resgatou toda a vida da minha família e de todos vocês que estão precisando. Vão para o encontro de impacto, porque eu sou um compactado, né? Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus. Pode ser mais forte, pode ser mais forte. Vamos ouvir aqui o Adriano falar, ó. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero falar que eu fui para aquele encontro de impacto e onde verdadeiramente Deus se manifestou a sua glória para mim. E eu quero dizer, várias áreas da minha vida onde eu achava que eu era liberto, Deus me libertou, tratou comigo. E uma coisa que eu vou dizer, um homem de Deus, uma mulher de Deus que não tem intimidade com Deus, tem que se consertar e ir para o encontro de impacto, porque lá você tem intimidade com Deus. Aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus, grandes coisas Jesus fez nesse encontro de impacto. Eu agradeço vocês, que Deus continue abençoando cada um de vocês, no nome de Jesus. E quem não foi, se prepara que na primeira semana de dezembro está vindo aí a Casa de Milagre aí, e Deus vai fazer grandes coisas. Fala para quem está do seu lado, Casa de Milagre, a Casa de Milagre está vindo aí, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento agora, eu quero conhecer os nossos visitantes, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, que está nos dando essa honra de estar aqui pela primeira vez, pode levantar sua mãozinha agora nesse momento aqui, pode levantar. Quem estiver próximo aí, dá um abraço, levanta, abraça, fala. E como nós vamos saudar nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dá um abraço quem está do lado aí em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para o visitante. Você sabe que cada vez que ela ministra aqui aos domingos, aí os irmãos vêm falar, pastor, a pastora arrebentou, a pastora isso. E aí eu falei para ela, vou colocar você para pregar mais domingo, viu? Aleluia. Então, por dois motivos. Eu quero muito estar sendo abençoado pela vida dela, pela ministração que Deus Ele está dando para a vida dela. Eu quero estar sendo abençoado junto com você. E quero também ficar aqui debaixo admirando a beleza dela. Mas isso é só para mim, tá bom? Aleluia. Dê um aplauso a Jesus pela vida da minha querida esposa. Aleluia. Sabe me deixar sem graça. Dá uma bênção. A paz do Senhor, amém? Quantos aqui têm a certeza que têm as mãos ungidas pelo Senhor? Enquanto o pastor estava aqui falando sobre ofertas, Deus estava incomodando o meu coração para que nós, debaixo da autoridade do Senhor, do amor do Senhor, nós possamos estar liberando uma palavra profética para essa cadeira vazia.
nós sabemos de que o propósito de Deus é que toda a igreja, ela seja tomada pelo Espírito dEle, pela presença dEle. E eu tenho certeza de que você é um canal de bênção para isso, amém? Então você vai olhar para a cadeira aí que está do seu lado. Você vai impor as suas mãos nessa hora e você vai liberar uma palavra profética, declarando que ela não mais ficará vazia, porque você é um instrumento de Deus. E você vai estar profetizando uma alma, uma vida nessa cadeira vazia. E vamos declarar que aqui há uma unção sobrenatural para chamar a atenção de Deus e trazer para nós vidas sedentas, vidas que precisam ouvir, vidas que estarão prontas também para nos abençoar. Então pega aí, coloca a tua mão na cadeira vazia. Profeticamente comece a declarar: Senhor, eu declaro sentado neste lugar uma vida carente, uma vida sedenta. Para isso, ó Deus, usa a minha vida, usa a vida do meu irmão, porque esta é a vontade do nosso Pai, amém? Aleluias, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E quando o pastor Bruno, como eu digo sempre a vocês, ele me comunica, ele não me dá nem oportunidade de pensar. Ele diz: olha, você que vai pregar domingo. E quando eu estava lá no congresso, na conferência, Deus colocou uma palavra no meu coração. E nós sabemos de que tanto o homem quanto a mulher, quando você fala a respeito de encontro, quando você pensa em ir ao encontro de alguém, você já pensa na melhor roupa que você tem no armário, você já pensa em colocar uma bela maquiagem, um bom perfume. É o que o homem e a mulher pensam, porque ele quer agradar, ele quer sentir, né, sentir-se amado, querido, desejado. Esta é a nossa carne. Mas o Espírito Santo começou a falar no meu coração a respeito de uma pessoa que não tinha um encontro marcado. Uma pessoa que, ao falar de cristãos, já respirava a morte. Ele tinha sede em matar os cristãos. Mas tinha alguém que o valorizou, alguém que reconhecia verdadeiramente o que estava no interior daquele homem. E ali, Deus marcou o encontro com uma pessoa que nem conhecia Jesus. Eu quero falar a respeito da conversão de Saulo. Eu quero falar sobre Paulo. Eu quero falar sobre a igreja de Cristo. E nós sabemos de que o encontro com Deus, ele tem um poder de transformação sobrenatural. E o título dessa mensagem é: o poder transformador de um encontro. E essa noite, eu sei que Deus, Ele está derramando chuvas de bênção sobre este lugar. Amém? Então eu convido você a se colocar de pé. Abri a sua Bíblia junto comigo em Atos, capítulo 9, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E diz o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita, a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram escama dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a visão. E levantou-se e foi batizado. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque entre nós habita, ó Deus, o teu Espírito. Entre nós, Senhor amado, está a tua presença. Por isso, ó Deus, continue falando. Continue, ó Deus amado, derramando sobre a nossa cabeça o azeite. Porque o nosso desejo é ver a tua face. Muito obrigado. Amém e amém. Aleluias. Podeis sentar. Esse texto é um texto poderoso. Quando nós conseguimos enxergar o que Deus quer falar para o seu povo. Nós sabemos de que enquanto Saulo buscava autorização dos poderosos para impedir o crescimento do povo de Deus, enquanto Saulo aguardava uma autorização para invadir um lugar, levar morte, Paulo cheirava a morte. Saulo, foi um homem que antes de ter um encontro com Deus, ele não sabia o que era vida. E de repente, aquele homem depara-se com uma situação inesperada. E isso tem acontecido na vida de muitos. Muitos aceitam a Jesus como Salvador, levam uma vida com Deus da forma que ele acha certo, mas Deus, ele começa a mostrar que os propósitos dele são diferentes dos nossos. E quando a palavra dele diz que o que ele pensa é muito melhor, é muito maior do que aquilo que eu e você imaginamos. É nesse momento que nós podemos nos deparar com esse texto e ver aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer demonstrar para o seu povo. Saulo nem imaginava o que estava para acontecer na sua vida. Muitas pessoas nem imaginam o que está preparado para ele, seja amanhã ou hoje mesmo ao sair daqui. Por isso, nós precisamos a cada dia, a cada instante, ter esse encontro com Deus, manter vivo, manter a chama acesa do encontro com Deus. E na vida de Saulo, nós sabemos de que
houve a manifestação da graça de Deus. E Saulo, preparando-se para entrar em Damasco, e Damasco é uma cidade também conhecida como o cheiro do jasmim, uma cidade que também é conhecida como oásis no deserto. Ali estava aguardando o homem que mataria homens e mulheres de Deus. E nós sabemos de que Deus continua com os seus projetos, com os seus propósitos vivos até o dia de hoje. Por isso, nós podemos dizer que Damasco é o lugar da transformação. Damasco foi o lugar escolhido por Deus para mostrar a um homem que o poder, a palavra, a autoridade é única e exclusiva dele. E por que podemos dizer que Damasco é o lugar de transformação? Leia comigo João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele. Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Saulo, era perseguidor dos cristãos. O que Saulo tinha a ver com Jesus? Nada. Mas a palavra de Deus diz que foi aquele homem que Deus escolheu para confundir os outros. Deus, Ele quer usar você para confundir aquele que está lá fora. Mas para isso, é necessário que você passe por Damasco, pelo lugar da transformação. E Paulo, ele passou por várias etapas. Por 3 dias, aconteceram fatos na vida de Paulo, que deve acontecer na vida de todo homem que serve a Deus. Nós sabemos de que a transformação, ela só é real quando há uma mudança de vida, quando há mudança de pensamentos, quando há mudança de atitudes. A transformação é real e visível quando eu me coloco inteiramente nas mãos de Deus. A Bíblia diz que aquele homem estava indo, aguardando autorização para entrar naquele lugar, mas de repente, uma luz invadiu o lugar que ele estava. Aquele momento foi o início da transformação na vida de Paulo. A luz do Espírito Santo tem invadido esse lugar, tem invadido a sua casa, para dizer para você: é necessário que tu nasça todos os dias. A palavra do Senhor diz que nenhum homem verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu preciso colocar o meu coração nas mãos de Deus, ainda que a minha carne diga não. Paulo não sabia o que estava para acontecer, ele não sabia, mas Deus sabia. Deus sabe o que Ele quer, o que Ele deseja a respeito da tua vida. Deus deseja que sejamos transformados, renovados, restaurados. E quando a transformação vem, tudo muda. Nós cantamos uma nova história, um novo tempo. Mas para isso, eu preciso me colocar na brecha. Eu preciso me colocar diante do Pai e dizer: Senhor, eis-me aqui. Damasco representa lugar de vida. Antes do encontro com Deus, o que era vida na vida de Paulo? Nada. Ele exalava a morte. O prazer dele era matar. Toda pessoa, antes de ter o encontro com Deus,
antes de buscar uma intimidade com Deus, ela mata pessoas. Você não precisa de uma arma para matar uma pessoa, basta uma palavra. E quantas pessoas que dizem estar com Deus e andam matando pessoas, ferindo pessoas. E Deus estava mostrando para Paulo, a importância de uma vida, o valor de uma alma. E ele tocou. Ele tocou nele para dizer para ele: eu quero mudar a tua vida. Toca aí no seu irmão e diz assim: Jesus marcou um encontro com você. Você nem sabia. E isso para mudar a tua vida. Damasco representa lugar de vida. Paulo, após o encontro com Deus, ele passa a valorizar pessoas. Eu conversando com um pastor esse final de semana, ele, a esposa dele, eu confesso para vocês que eu fui me diminuindo, que eu olhava para aquele pastor humilde, e ele contando o que ele faz nos ribeirinhos, o que ele faz para levar a mensagem para aquele povo, o que ele faz para levar a mensagem para os índios. E eu falei: Senhor. E quando ele falou assim: pastora, convida um grupo de pastores lá, de pessoas, irmão tão manso aquele pastor, e traz para cá. Eu tenho um barco aqui e eu posso deixar as pessoas acomodadas. Ele só acabou comigo quando ele falou para mim: aí, pastora, não tem problema não, a gente come macaco, jacaré. E eu fui olhando para ele, eu pensei que ele estivesse brincando, né? Ele falou: a única coisa que a gente não come é cobra, mas né, tem um macaco, come fritinho. E aquilo foi embrulhando meu estômago, né? Mas a humildade dele. E ele falou: não, mas aí eu faço para vocês um peixe. Como é o nome do peixe, amor? Tamacari, como é o nome? Acari. Aí eu falei: olha, meu querido, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu também sou abençoado, porque outro dia eu ganhei um peixe desse tamanho. Não é mentira não, tá, irmãos? Desse tamanho. Aí eu falava: mas ele falava o nome de uns peixes estranhos. Eu falei: não, eu só conheço dourado. Aí ele falava assim para a esposa dele: ah, dourado pra gente lá, é outro nome lá. E eu comecei a me envolver com aquele homem falando de vidas. E eu fui pensando na transformação da vida de Paulo. E comecei a juntar e falar: Senhor, o poder da sua transformação é tão tremenda, que aquele homem que só pensava em morte, agora pensa em vida, e vida em abundância. E comecei a pensar no povo de Itaipuaçu, e ele elogiando lá, os ribeirinhos, falando de tudo quanto é bicho. E eu falo: não, mas nós lá temos muito mato também, mas glória a Deus, não tem macaco para comer não. Mas, irmãos, tão poderoso aquele homem falando de vidas. E eu fui me envolver, mas eu também fui me diminuindo, que eu falei: Senhor, nós podemos fazer mais, muito mais, mas para isso nós precisamos entrar em Damasco. Para isso eu preciso valorizar vidas. Valorizamos tantas coisas, e as vidas como estão. Enquanto nós oramos, enquanto nos levantamos valorizando coisas que não são agradáveis a Deus, são pessoas, jovens se perdendo, mulheres sendo destruídas, homens sendo destruídos. E aquele homem falando do trabalho que ele faz, e ele falando das palafitas, das construções dos barcos, tudo para evangelizar.
E daí eu fico imaginando Paulo, depois da transformação. Quem tem Jesus no coração, quem teve um encontro verdadeiro com Deus, ele valoriza vidas. Olha para o teu irmão e diz assim: eu quero te valorizar mais. O maior exemplo para mim na vida de Paulo foi no momento em que aquele jovem Eutico estava ali na janela. E eu imagino que ele, ao mesmo tempo que ele foi tomado pelo demônio e deu um sono, né, toca aí no seu irmão e diz para o seu irmão: não dorme não, senão o diabo te pega. Aquele jovem estava ali na janela enquanto Paulo estava pregando. E ele caiu. Paulo poderia ter tido uma atitude e ter dito o seguinte: que se dane, quem mandou ele dormir? Pega agora em terra, morreu em terra. O maior exemplo da transformação na vida daquele homem foi quando ele parou a sua pregação e foi orar para que ele ressuscitasse. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar? Será que nós temos parado um momento na nossa casa, no nosso trabalho, e pensado naquela alma que está lá fora, aflita, chorando, gritando? Ou nós estamos preocupados apenas com a nossa casa? Salvando a minha casa, está tudo bem? Não está tudo bem não, meu irmão. Não está não. O maior exemplo está aqui. Ele parou por um momento. E sabe o que aconteceu? Os familiares, os amigos saíram felizes com aquele jovem ressuscitado. Deus quer usar você para ressuscitar mortos. Deus quer usar você para restaurar vidas. Deus quer usar você tremendamente para levar restituição dentro dos lares. Damasco representa também um lugar de visão. Diz aí para o teu irmão: tenha visão. Antes do encontro, Saulo só enxergava um palmo do seu nariz. Ele tinha prazer. Após o encontro, a visão de Paulo mudou. Paulo não era pobre. Não era pobre. E ele começou a entender que o maior investimento é no reino de Deus. O maior investimento é no reino de Deus. Quando eu invisto no reino, Deus investe em mim. É profético. A Bíblia nos ensina a respeito disso. E se nós observarmos, quando Paulo teve o encontro com Deus, olha o que Deus disse para Ananias: eu vou usá-lo, ele é vaso escolhido. Eu vou usá-lo, mas também vou mostrar para ele as dores que ele vai sentir pelo meu nome. Sabe o que significa? Nós entramos numa guerra. Resgatar vidas, transformar vidas é somente para os corajosos. Nós compramos uma briga com o inferno. Mas quando nós investimos em oração, investimos em jejum, quando nós declaramos: Senhor, este é o teu templo, eu quero dar o meu melhor para o teu templo, eu quero dar o meu melhor para as vidas, o Senhor traz sobre a nossa vida uma chuva abundante de poder. A palavra do Senhor diz: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está preocupado, meu irmão, com o que você tem para resolver amanhã? Invista hoje em oração, que o Senhor vai investir por você amanhã. O Senhor vai trazer a novidade de vida. Paulo passa a enxergar a vida de uma outra maneira. Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, ela muda em tudo. Ela muda no falar, ela muda no agir. Se ela era uma pessoa grosseira, ela não vai ser mais grosseira.
Porque, em primeiro lugar, ela vai pensar em Jesus. Porque tudo aquilo que você faz para o seu irmão, você está fazendo para Jesus. Então, cuidado com o que você faz com o teu irmão. Cuidado. Um lugar de visão. Toda pessoa que recebe esse poder de transformação, ela vê a vida de maneira bela. Tem pessoas que chamam crente de sonhador, não é isso? Ainda bem que somos sonhadores, porque se não fôssemos, o mundo já teria acabado. Ainda bem que os filhos de Deus ainda têm sonhos. Essa é a causa do mundo não ser destruído, porque você sonha. E nós sabemos de que o poder transformador, ele vem de uma forma em que você começa a enxergar o impossível. Aquilo que você antes achava perdido, que não iria mais alcançar. O Senhor começa a renovar o seu interior. O Senhor começa a derramar sobre a tua vida a esperança. Você começa a ter esperança daquilo que já estava perdido. Isso é o poder do Espírito Santo de Deus. E Deus tem trazido isso para o seu povo. Quando aquele pastor, ele falava: pastora, nós temos que aprender a comer jacaré, porque haverá dias em que vai ser somente isso que vai ter para comer macaco. E eu confesso a vocês, no meu interior, eu falei assim: Senhor, me leva antes. Aí eu falei: Senhor, que covardia, Jesus amado, me ensina, Senhor, a comer macaco. É algo, irmãos, que nós precisamos pensar. Nós pensamos muito no dia de hoje. Hoje, aos meus olhos, tudo está a mil maravilhas. E se o dia da tribulação começar amanhã? Como é que está o nosso interior? Estamos preparados? É necessário ter um encontro com Deus. Damasco também é um lugar de reflexão. Eu imagino aquele homem todo poderoso, de repente, quando se depara com aquela luz e fica cego. Eu imagino como o interior daquele homem ficou todo turbulento, como a alma daquele homem começou a gritar, como ele começou a dizer: Deus, cadê Deus? E daí, Deus está ensinando a Paulo a olhar para o seu próprio interior. Sabe o que eu aprendo? Que quando Deus permite que fiquemos cegos por alguns instantes, é que Ele está querendo te levar a uma reflexão. Como é que está a tua vida? O que precisa ser mudado? O que você precisa fazer para mudar? Eu preciso jejuar mais? Eu preciso buscar mais? Eu preciso clamar mais? Preciso me arrepender mais? Então, Senhor, eis aqui. Eu estou olhando para o meu interior e estou vendo que eu estou fraco, estou necessitado. Estou sendo levado pelas ondas. Deus não escolheu o seu povo para ser levado pelas ondas. Deus chamou o seu povo para ser conduzido pelo seu Espírito. É um lugar de reflexão. E nós sabemos que o olhar, os nossos olhos, é o espelho da nossa alma. Através dos meus olhos, eu posso decidir quem eu vou amar, quem eu vou odiar, enquanto eu estou vendo. Através dos meus olhos, eu posso cobiçar. Eu posso desejar coisas que não são agradáveis a Deus. E se Deus quer transformar a vida de alguém, se necessário for, Ele vai cegar o entendimento para poder tocar na alma, tocar no interior e dizer: eu sou o teu Deus, eu te criei, eu te formei e eu quero a tua vida transformada, resgatada e restaurada. Esse é o poder do nosso Deus. Lugar de reflexão.
nós sabemos de que esses 3 dias para ele eram como se fossem anos e anos. É muito parecido com aquele momento do deserto na nossa vida. Parece que nunca vai passar. E eu acredito que ele ficou assim pensando, perdi, acabou. Só que Deus tinha um plano na vida daquele homem. Assim como Deus tem um plano na sua e na minha vida. Deus está querendo apenas uma atitude, uma postura. Deus está chamando a nossa atenção. Damasco também representa o lugar de entrega. Paulo, no momento em que ele passou a enxergar, a sua primeira atitude foi de entregar a sua vida nas mãos do Deus vivo. Ele entregou aquilo que ele não tinha nas mãos daquele que podia realizar algo por ele, em favor dele. Deus tem chamado o seu povo para esse encontro poderoso, para dizer, meu filho, olha o que eu tenho para você, eu tenho muito mais. E muitas pessoas, elas vivem de emoção. Muitas pessoas vêm para dentro das igrejas, aceitam a Jesus como Salvador, ficam alegres por uma semana, 15 dias, e depois vai sendo dominado pela sua carne, pela sua vontade, e o Espírito de Deus já não habita mais nele, ele está vazio, e Deus está dizendo, vem, eu estou aqui para transformar, vem como estás, porque eu vou realizar coisas grandes para a sua vida. Pessoas que precisam acreditar que o melhor está por vir. Pessoas que precisam romper e dizer, Pai, Tu mudaste a vida daquele homem. Aquele homem que te perseguia. Ananias questionou. Ananias chegou para Deus e disse, como é que pode? O homem que perseguia, o homem que matava, e agora tu estás chamando esse homem? A palavra do Senhor é muito clara. Ele veio para salvar, ele veio para transformar, e ele veio pelos perdidos, ele não veio pelos santos, ele veio por você, ele veio por mim, e ele tem chamado a nossa atenção. É tempo de restauração, é tempo de entrega. É tempo de entrega. Quando o pastor falou aqui a respeito de pessoas que dizem, Senhor, quando eu ganhar 10.000, quando eu ganhar 100.000, eu vou abençoar a tua casa, eu vou fazer. Aí eu faço igual um outro pastor que eu vi ele falando. Se você está pensando em dar quando você ganhar 10.000, por que você não dá agora que você tem? Você vai esperar? Se você já tem, por que você não dá? É sinal de que você não vai dar nada. É uma realidade. Você pode realizar para Deus agora. Deus está chamando você para realizar o grande hoje. Deus está chamando você para ganhar almas hoje. Deus está convidando você para valorizar vidas hoje. É hoje, meu irmão. É o poder transformador. Eu lembro muito bem de quando nós estávamos começando o ministério, e chega uma pessoa para o pastor Bruno, quebrado, destruído, bebia muito, desviado, e ele disse assim, pastor, estou vindo aqui na sua igreja, que disseram realmente que aqui
culto abençoado, e o Senhor batalha pelas causas. E eu quero dizer para o Senhor que eu estou entregando aqui a minha vida, e eu tenho uma causa na justiça, e essa causa é muito grande. E eu quero dizer para o Senhor, eu quero fazer um voto aqui, tiver que fazer em frente à igreja, eu vou. E se eu receber essa causa que está presa há muitos anos, eu vou abençoar a igreja. E a igreja era muito pequenininha. E ele ainda disse assim, não, e aí pastor, o senhor vai poder, de repente se eu comprar um terreno, naquela época o terreno ainda era barato. E o pastor Bruno falou para ele, olha, você vai fazer o seu voto com Deus, não com o homem. E eu vou fazer a minha parte. E o pastor subiu e descia montes com aquele homem. E de repente o homem sumiu da igreja. Sumiu, desapareceu. E daí, um belo dia, eu encontro com o sobrinho dele. E aí, como é que tá? Seu tio desapareceu, não atende mais telefonema. Aí ele falou assim, meu tio está muito bem. Eu falei, é mesmo? Tá. Meu tio comprou uma casa, montou não sei o quê, está muito bem, aquela causa da justiça saiu. Eu falei, que bom, que Deus abençoe a vida dele. Pastora, mas verdade seja dita. Eu falei, o que houve? Aí ele falou assim, meu tio, ele fez o voto do dízimo. Aí ele falou o seguinte, olha, eu vou lá em Niterói, vou escolher uma igreja lá daquela que é grande, porque dá para a igreja pequenininha, de repente, o pastor vai ficar, e de repente vai usar o dinheiro da maneira errada. Então, ele foi lá embaixo, e deu numa igreja lá embaixo, uma igreja de nome, uma igreja grande. Irmãos, eu confesso que dentro de mim eu falei, só Jesus na causa. Aí eu falei, amém, meu querido, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, não passou muito tempo. Aquele mesmo jovem procura a igreja pedindo ajuda. Porque o tio havia perdido tudo e além da bebida se envolvido nas drogas. Sabe o que significa isso? Não teve entrega. Quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração à disposição de Deus, nós acreditamos que o investimento no reino é para a salvação, para a remissão, é para que o poder de Deus se manifeste poderosamente. E aquilo que eu entrego no altar, não me interessa o que vai ser feito, me interessa que o poder de Deus há de ser derramado. Isso é entrega. Isso é entrega. Damasco é lugar de entrega. A palavra de Deus diz que quando Paulo foi dominado por aquela luz, ele colocou o rosto dele em terra. Sabe o que significa isso? Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, colocar o nosso rosto na terra e dizer, Pai, me ajuda. Colocar o rosto em terra e dizer, Pai, eu sou tão falho, mas Tu continuas olhando para mim. Se eu tenho vida, Senhor, é pela Tua misericórdia. E eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Usa-me, faz de mim o que Tu quiseres. Não me deixe olhar para trás. Transformação significa isso. Não olhar para trás. Pessoas que ficam pensando no que perdeu. Prepare-se para o melhor que está por vir. Pessoas aprisionadas ao passado. Paulo não ficou aprisionado ao passado dele, ao dinheiro que ele tinha. Ele se rendeu ao poder da cruz. Ele se rendeu ao poder de Jesus. Damasco, lugar de obediência. Versículo 6 diz, Senhor, que queres que eu faça? Você imagina o cara que perseguia, matava, de repente foi dominado. E ainda pergunta, Senhor, o que queres que eu te faça?
Ele poderia ser dominado por ódio, raiva, ira. Mas ele sabia que aquilo que estava descendo sobre a vida dele era algo maravilhoso e tremendo. Precisamos valorizar a presença de Deus sobre a nossa vida. Valorizar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ainda podemos dizer nesta terra que somos templo do Espírito Santo. E isso é privilégio. Isso é privilégio. Mas o que o homem tem feito com a presença de Deus? O que nós temos feito? Lugar de obediência. Paulo se dispôs imediatamente a seguir Jesus. Temos parado e questionado quantas pessoas reclamando do que fazem para Jesus. Nós fazemos o mínimo. Nós fazemos o mínimo. Imagine alguém que deu a sua própria vida pela sua, meu irmão. Imagine alguém que derramou um sangue limpo por você e por mim. O mínimo que nós podemos fazer é dizer: Senhor, eu quero investir a minha vida no teu reino. Eu quero investir a minha vida em outras vidas. Pessoas que dizem para Deus: eu faço da minha maneira. Ninguém me manipula. Se você ler o capítulo 20 de Atos, Paulo diz que em breve não teria mais ali alguém para falar. E teríamos que contar com outras pessoas. E essas pessoas seriam os pastores, os líderes. Paulo alertando que ele estava recebendo os aguilhões, ele estava recebendo os dardos. Mas em um certo momento não teria mais isso. Deus levantou líderes para abençoar a tua vida. E pessoas questionando. Leiam a Bíblia e compreendam. Deus usou um homem para liberar uma bênção sobre a vida de Paulo. Usou Ananias, a fé de Ananias. Deus está usando a fé de alguém para abençoar a tua vida. Deus tem chamado a nossa atenção. Aproveitamos essa conferência e corremos atrás dos nossos discipuladores, porque estávamos sedentos, porque a gente faz por telefone, e nós estávamos sedentos. Ananias foi usado por Deus. Em nenhum instante você vê Paulo questionando, dizendo: ninguém vai tocar em mim, ninguém vai falar comigo. Ananias recebeu a ordem da parte de Deus, questionou Deus, questionou. Sabe o que significa, meu irmão? Tem pessoas que batem no peito e dizem assim: essa coisa de discipulado não me interessa. Eu quero dizer uma coisa para você. O teu discipulador também tem chorado diante de Deus e dito para Deus: Senhor, eu tenho que passar por isso? Eu tenho que passar por isso? Eu digo sempre para as minhas discípulas: pior que tem. Vai atrás. Vai em busca. Sabe por quê? Eu reconheço o valor de uma alma. É lugar de obediência, Damasco. Diz que Damasco é conhecido como cheiro de jasmim. Então é maravilhoso, que jasmim é cheiroso, amém? E eu acredito que a unção de Deus sobre a nossa vida tem o cheiro de jasmim. A presença do Espírito Santo de Deus
tem o cheiro de jasmim. Damasco, lugar de compromisso. A palavra do Senhor diz que Paulo, quando recebeu esse poder transformador, ele assumiu um compromisso com a palavra de Deus. Pergunta para o teu irmão: você tem assumido o compromisso com a palavra? Paulo assumiu, mesmo sabendo do que estava por vir. Porque vocês imaginem, um homem que perseguiu os cristãos, agora seria levado a falar de Jesus para eles, a falar de Jesus para os gentios. Imagine a situação daquele homem. Talvez você pense assim: cara, eu fui muito ruim na minha família. Eu fui muito ruim como esposo. Eu fui muito ruim como esposa. Eu fui um carrasco para o meu funcionário. E agora como é que eu faço? Eu quero te dizer, é você que Deus vai usar. É você, meu irmão. É você, minha irmã. É você que Deus quer usar dentro da sua casa para falar com teu esposo. É você que Deus quer usar. Mas como? Falei muito mal de pastor, só meto mal em pastor, falo mal da liderança, falo mal da minha igreja. É você, meu irmão, que Deus vai levantar. É você que Deus vai usar pelas esquinas, sabe por quê? O poder de Deus tem que ser derramado sobre esta terra, e Deus quer confundir a terra através da sua vida. Deus é soberano. E através da transformação da tua vida, da tua casa, muitas e muitas almas se renderão ao Senhor. Eu sempre digo que Satanás, que quem achar que Satanás é burro, é mais burro do que ele, porque ele é inteligente. E Satanás, ele vai lá, bagunça com a vida da pessoa, a pessoa vem, aceita Jesus, aí ele está cansado, resolve dar um passeio no mundo, né? Vai lá, bagunça. Aí depois o diabo vai lá e coloca vergonha no cara. Aí o cara vai, vou voltar, não, todo mundo vai estar me condenando. Jesus preparou esse ambiente para ser um ambiente restaurador. Um ambiente de reconciliação, de restauração. Aqui não tem ninguém para condenar. Aqui tem para ajudar, estender a mão. Porque quem foi transformado, quem teve o encontro com Deus, tem as suas mãos ungidas para abençoar e libertar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas para isso, nós temos que ter um compromisso com o Pai. Pessoas que fazem compromisso no dia que é batizado, passou pelas águas. Eu assumo ser fiel. Fiel até o dia em que o mundo não convidá-lo para fora. Fiel é ser fiel em tudo. Nenhum instante você vê a Bíblia falando em fidelidade pela metade. Ninguém é fiel ao seu esposo pela metade, é? Se é, vamos lá embaixo que a gente faz uma oração de libertação e manda a pombagira sair. Sem problema algum. Fiel é fiel em tudo. Compromisso com a igreja, compromisso com o meu irmão, compromisso com a liderança, compromisso com a palavra. É compromisso, é compromisso. E Paulo teve compromisso. Paulo teve compromisso. Nós precisamos ter compromisso. Nós precisamos vestir a nossa camisa. É Jesus Cristo, eu tenho compromisso com Jesus Cristo. Agora, tem pessoas ainda mais espertas, que elas dizem assim, não, eu tenho compromisso com Jesus Cristo, não tenho compromisso com o homem. Você já quebrou alguma coisa. Porque é um conjunto. Eu tenho que ter compromisso com tudo. Amém? Então, não vem com essa desculpa. A mesma coisa, né, do crente na hora da oferta. Ele diz que está em oração, espírito de oração, né? O compromisso dele é com ele mesmo. Lugar de compromisso. Quando nós assumimos um compromisso com Deus,
a vitória é certa, meu irmão. A recompensa é certa. O final de Atos 9 diz que quando Paulo sai com Ananias, quando Paulo começa a andar com aquele povo, andar com os discípulos, quando ele começa a ir pelas aldeias, a igreja ia se edificando e multiplicando. Sabe o que significa isso? Quando eu assumo um compromisso com Deus, a palavra começa a se cumprir na minha vida. Vidas são edificadas, restauradas, restituídas, e tudo na minha vida vai se multiplicando. Quem aqui deseja ter 2 carros? Quem? Nossa, povo humilde. Irmãos, não é pecado você dizer, não, Senhor, até que se eu me desse 2 carros, seria uma bênção. Ué. Se você tem fé, vai buscar trabalhar que você consegue. Ou então alguém vai te abençoar e te dar. É fé. Quem aqui quer ter a casa própria? Oh, glória, todo mundo quer ter a casa própria, amém? Sabe o que significa isso? Se você tiver um compromisso com Deus, você for fiel a Deus, você vai ter a sua casa própria, você vai ter a sua vida regada, você vai ter a sua vida próspera, você vai ter toda a sua família na casa do Senhor, você vai poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso chama-se compromisso. Compromisso. Eu sempre ensino. Tem pessoas que dizem que só gostam de entrar na igreja depois que acaba o louvor. Né? Tem pessoas que falam assim. Eu quero dizer uma coisa para você, muda a tua história, porque o teu compromisso está partido. O teu compromisso está partido. O pastor Gil estava dando um exemplo, que teve na última Copa, o pastor Eibe permitiu que eles assistissem a metade do futebol. E ele se empolgou tanto, que ele quis ficar até o final. Com certeza o Brasil estava ganhando. E ele chegou atrasado. E ele já chegou pedindo perdão. Mas ele foi punido. Deus marcou um encontro com você, mas Ele não quer que você chegue atrasado. Ele é rigoroso no horário. Ele vem no piscar de olhos. E somente os transformados serão levados em glória. Transformação significa renovo. Damasco significa lugar de repouso na tua vida. Todo aquele que entra em Damasco, ele tem coragem de dizer, Pai, eis-me aqui. Eu quero, Senhor. Eu quero pisar em Damasco. Eu quero entrar em Damasco. Para Paulo receber a transformação em sua vida, ele precisou entrar em Damasco. Você tem estado dentro de Damasco, ou você tem estado um passo atrás de Damasco? Como é que está a tua vida com Deus, meu irmão? Como é que está o seu compromisso com Deus? Tem orado em casa, pastora? Mas a palavra do Senhor diz que a igreja é continuidade da minha casa. A minha casa é continuidade da igreja. Tem que andar junto. Como é que está o teu compromisso na sua célula? Como é que está o teu compromisso com as almas? Como é que está o teu coração? Você tem parado para refletir? Será que você tem dito para Deus, Senhor, eu sei que Tu tem me chamado, eu tenho um chamado de Deus, mas ainda não é a hora. Cuidado. Cuidado. Só Ele sabe o dia e a hora. Então nós temos que estar preparados hoje. Vocês que foram para o encontro, tiveram um encontro com Deus, firmem um compromisso com Ele, de dizer, Pai,
Não importa o que estiver para acontecer. Importa que eu vou ser vitorioso em tudo. Porque hoje eu assumo um compromisso contigo. Você que durante essa semana passou por alguma situação difícil e pensou em desistir, em abandonar. Você olhou por um instante para trás. Eu quero convidar você a olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Eu quero convidar você a fazer um renovo, a renovar a sua aliança com Deus. Eu quero convidar você a prostrar o seu rosto em terra e dizer: Pai, eu não saio da tua presença enquanto tu não me abençoares. Senhor, eu quero mais e mais de ti. Você que precisa disso, renovar as suas forças em Deus, entregue o teu coração para Ele. Diz: Senhor, eu quero ser um edificador de vidas. Eu quero, Senhor, levar a multiplicação por onde eu andar. Irmãos, quando eu olhei aquele pastor humilde falando das coisas que eles fazem ali no Amazonas, do que eles fazem naquele lugar, eu fiquei impressionado e falei: Senhor, aquele povo que tu chamaste ali para Itaipuaçu pode realizar muito e muito mais. Quem conhece a história da igreja sabe. Éramos chamados de loucos. Mas nós acreditamos que Jesus estava na frente. Nós acreditamos que essas famílias dessa cidade poderiam ser alcançadas para fazer a diferença. Precisamos levantar a nossa bandeira e dizer: Pai, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Sonda-me, Senhor. Só tu me conheces. Eu quero convidar você a curvar a tua cabeça nessa hora. Eu quero que você pense como está a sua vida. O que precisa ser mudado? Qual atitude você precisa tomar para que seja acrescentado sobre a tua vida a porção dobrada do Espírito de Deus? O que você precisa fazer? Qual atitude você tem que tomar dentro da sua casa, dentro do teu ministério, dentro do teu coração? Que compromisso você precisa assumir para dizer: Pai, eu andei cego e perdido. Eu andei, Senhor, mas hoje eu quero esse encontro contigo. Eu quero firmar um compromisso contigo. E não vou olhar mais para trás. Não vou ser levado pelas minhas emoções, mas serei guiado pelo teu Espírito. Pede ao Senhor para sondar o teu coração nessa hora. Fala com Deus. E conforme você for percebendo a ação do Espírito Santo de Deus dentro de você, você saia do teu lugar e venha no altar do Senhor. Momento em que você sentir que Deus está falando poderosamente com você, você vem até o altar e diz: Pai, hoje é o meu dia, hoje é a minha hora. Aleluias.